Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Hoje nós já temos mais uma conversa para te apresentar e que você acompanhe para ter muito mais informações. Inclusive, para a gente falar sobre soluções que podem ser aplicadas às nossas cidades, que cada vez são mais desafiadas a apresentarem soluções ágeis, democráticas, que sejam também, obviamente, aquelas que trazem impacto positivo para a população. Nosso convidado vai falar muito mais sobre isso, inclusive pela experiência profissional dele e o que está aplicando no mercado. Hoje conosco participa do nosso Em Destaque, então, ele é aqui em Stutz, ele que é diretor de marketing da UpCities, que fala conosco sobre essa trajetória, inclusive, da empresa e como que os produtos dela são aplicados, obviamente. Ele é aqui, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Bem, acho que a gente pode começar, inclusive, falando sobre o que é UpCities, né? Sim. É um nome, inclusive, que talvez você já tenha até tido contato, talvez até mesmo com tudo que é desenvolvido, sim, mas esse é o canal para a gente apresentar, obviamente, por quem, né, tem parte de liderança em tudo isso, né, Eliakim? Tá, joia. Então, a UpCities é uma GovTech, a gente chama de GovTech tudo que é inovação voltado para tecnologia, para serviço público em geral. E a gente entrega um sistema de gestão e comunicação para as prefeituras, principalmente o nosso maior público-alvo, né, são as prefeituras, e para eles disponibilizarem para o cidadão um serviço público pelo meio digital, principalmente pelo aplicativo da cidade, né? As cidades aqui de Vitória, Vila Velha, Cariacica também, são alguns exemplos do aplicativo que as pessoas podem usar no dia a dia, que é desenvolvido pela UpCities, né? Excelente. Então, as maiores do Espírito Santo em população, sim, né? Sim, juntas, sim. Dá bastante demanda. Sim, é uma demanda bem alta. Vitória, inclusive, foi eleita recente, agora, na última terça-feira, se eu não me engano, foi eleita a cidade mais inteligente do Brasil. Já é um reconhecimento que a prefeitura tem, não só pela nossa expertise, mas tudo que ela faz de desenvolvimento para a cidade inteligente. E, é claro, usando o nosso sistema como um canal para atender a população em geral, né? Que bom, né? Esse título, inclusive, gente, repercutiu demais. Se eu não me engano, né, é a primeira vez que uma cidade fora do sul do Brasil, ela é eleita, né, nessa colocação, né? Capital capixaba. Desbancou, né? Florianópolis, São Paulo, Curitiba, que são famosas nessa premiação. Assim, que bom. Aproveitando já até que você tocou nesse tema, né, a gente imagina o orgulho que isso dá. Obviamente são pontos, né, que são avaliados distintamente, mas como você já falou, né, pela questão de ter a cidade com um aplicativo disponível, com serviços, então, à mão do cidadão, qual é o orgulho que dá quando um título desse acontece? Sim, é muito bom porque a gente faz parte desde a primeira versão do aplicativo de Vitória. Então, Vitória é um grande case nosso, que a gente conseguiu ter um relacionamento muito bom com a prefeitura para que a gente consiga transformar principalmente a parte de serviços. Nossa solução ela não é muito voltada para a parte de mobilidade. A gente não tem soluções muito específicas que são avaliadas nessas premiações. Mas toda a parte de serviço público, que é a parte de agendamento de saúde, um agendamento de serviço de uma quadra pública, por exemplo, ou uma ouvidoria online, a gente ajudou a desenvolver. Um dos diferenciais que a gente tem é a facilidade com que o cidadão tem para poder usar os serviços. A gente unifica esses dados em uma conta única. Então, eu não preciso ter vários logins e senha para poder acessar os serviços públicos. É um único login e senha. E tudo fica muito mais fácil e transparente na palma da mão da pessoa. Então, isso já dá mais pontuação para uma premiação como essa, que é muito interessante, é muito legal ver o resultado do nosso trabalho. A gente pensa também muito na usabilidade da nossa solução. Então, tem que ser prático, tem que ser fácil para quem está usando. E isso tudo é contado na hora de dar uma premiação dessa para uma cidade. Então, a gente se sente participante assim, desse prêmio. E com certeza são mesmo. Sim. Parabéns, viu? E pelo visto, né, Vila Velha e Cariacica vão para um caminho muito semelhante. Obviamente terão que percorrer, né, essa estrada, já que Vitória realmente foi a primeira do estado, né? Primeiro do estado que implantou um serviço como esse. Isso. E como você viu, então, as outras cidades tendo que correr atrás, a gente chama correr atrás, mas assim, perceberam que isso realmente é algo que faz a diferença na relação da gestão com o cidadão? Sim, eu acho que o nosso caso aqui, a gente são cidades muito próximas, né? A Grande Vitória, a gente teve também um sucesso muito grande de colocar alguns serviços desses públicos em Vila Velha e em Cariacica, muito pela experiência que Vitória já teve. Então, eu acho que as cidades acabam emprestando essa experiência umas para as outras.
Vila Velha hoje tem inovado bastante. A gente já foi, inclusive, já ganhou premiação na área de vacinação durante a Covid. Vila Velha implementou muito rápido. A gente participou desse projeto e é legal ver que o ecossistema vai se criando nas grandes cidades aqui. E quando a gente lança uma solução como essa, acaba que as outras não é correr atrás, né, mas serve como um modelo, como um espelho, para que a gente consiga também colocar toda a parte de inovação dentro da prefeitura. A gente sempre sabe que é um desafio, a parte de inovação no setor público é sempre desafiador, porque envolve vários setores, envolve toda uma carreira que é feita dentro da prefeitura, só que a gente tem tido bastante sucesso em voltar atrás. Eu acho que Vitória tem participação nisso por servir de exemplo para as outras cidades, com certeza. Excelente. Não só, obviamente, né, cidades do próprio Espírito Santo, mas com a premiação nacional, como já vinha até recebendo, o destaque agora é que ela é a primeira, né, a mais inteligente. Então serve também, obviamente, de um parâmetro nacional. Hoje, falar disso, inclusive com uma premiação assim, né, talvez seja até mais natural para a gente. Mas como que surgiu a ideia? Então, como que a Upsiris nasceu? Verdade, a gente não nasceu com o aplicativo, né? A primeira solução que foi desenvolvida pelo nosso sistema, a gente era uma soft house já, ou seja, a gente desenvolvia aplicativos para o setor privado e para o setor público. Só que a gente nasceu dentro do setor público disponibilizando redes de Wi-Fi, que eram aquelas redes que a gente usava muito em 2010, por aí, para poder acessar os serviços, a internet pública. Então, a gente começou algumas negociações, só que envolviam projetos muito mais robustos. A gente tinha que ter uma equipe muito mais preparada, era muito comum, e isso acabou virando muito mais comum com o tempo, né? As internet de banda larga mudou muito, ressignificou a questão dos Wi-Fi públicos no celular, né? Ficou muito mais fácil da gente ir 4G, 5G, isso acabou sendo deixado de lado. Então, antes disso acontecer, a gente já começou a desenvolver aplicativos, e aí surgiu a ideia de criar um aplicativo próprio para unificar os serviços públicos da cidade. Vitória é interessante porque Vitória já foi uma das primeiras cidades há muito tempo atrás, isso a gente está falando de 10 anos atrás, a já começaram a investir em serviços digitais. Não eram só a nossa solução como Upsiris. Então, a gente aproveitou esse acesso e conseguiu fazer um contrato com Vitória que mostrasse para ela a importância de ter um aplicativo para unificar esse serviço. E a partir daí, então, que a gente começou a transformar esse serviço em um produto, para poder oferecer isso para outras cidades do Brasil, né? Então, a gente desenvolveu todos os nossos sistemas hoje que envolvem a parte de saúde, de educação, de ouvidoria, de serviços, de inteligência artificial. Então, a gente conseguiu desenvolver um produto mais robusto, que seja personalizável e que seja fácil de ser adaptado para qualquer cidade. Legal. Nesse ambiente, a prefeitura ou a cidade, né, que tiver Upsiris, né, como essa grande plataforma, que promove essa grande plataforma, ela precisa também ter um cuidado, por exemplo, de ter um banco de dados ou de que os serviços dela sejam mais digitais para esse canal com o cidadão também aconteça pelo aplicativo? Sim, com certeza. Esse é um grande desafio nosso. A gente trabalha muito próximo das equipes de desenvolvimento e TI das prefeituras, até porque realmente é sempre importante que a prefeitura tenha uma maturidade na parte de dados, de digitalização de processos, digitalização de documentos internos. A gente não faz essa parte especificamente, mas a gente trabalha em auxílio com as prefeituras para que esses bancos de dados sejam construídos da maneira adequada. Toda a parte de segurança e infraestrutura, a gente presta todo o suporte para que isso aconteça, para que não tenha instabilidades também no sistema, que pode ocorrer. A gente sabe de um volume de dados muito grande, isso pode acontecer. Então, a gente toma todo o cuidado necessário para que isso não aconteça dentro da prefeitura. Por isso que a gente tem um trabalho de suporte continuado, né? A nossa equipe está sempre à disposição da prefeitura para poder organizar esses dados, e principalmente uma das coisas que a gente encontra, né, como solução, que a gente vende muito para as prefeituras, é que quando você tem esses dados digitalizados e unificados,
você consegue extrair muito mais inteligência para o cidadão e muito mais inteligência para a gestão pública. Ela tem nas mãos ali dados que realmente vão trazer mais economia, mais transparência para o cidadão e também gerar mais renda para o município, né? Isso que é legal. É isso, então, economia, transparência, geração, né, de renda, dinamizar, obviamente, né, como que o dinheiro público pode ser melhor empenhado para que tenha, então, essa volta na sociedade, né, com um serviço ágil, que seja, então, também muito mais ligado à sua vivência, né, por esse aparelhinho pequeno, né? Esse aparelhinho que guarda tanta coisa, ou é a ponte para tanta coisa, né? Exatamente. Ele aqui. Acho que isso é muito curioso. Você tem alguma medida, não sei se é tráfego, se é acesso, de quanto por dia ou por hora vocês têm, né, obviamente, o uso da população? Sim, a gente tem alguns parâmetros, a gente trabalha tanto com dados em tempo real, né, acessos em tempo real. A gente já teve volumes de acesso na época de vacinação em Vila Velha, por exemplo, de mais de 150 mil pessoas acessando o sistema ao mesmo tempo. Na época da Covid, principalmente, isso foi muito forte. Foi um trabalho muito grande de expansão e até foi um serviço que foi muito premiado por conta disso, que a gente conseguiu fazer. Mas a gente tem hoje quase 4 milhões de downloads, já somados nas prefeituras que a gente tem disponibilizados. A gente tem aí mais ou menos em cada prefeitura 100 a 150 mil pessoas inscritas dentro do aplicativo, ou seja, fizeram login, senha e usam recorrente. Então, depende do sistema. A gente tem alguns sistemas que estão mais robustos, que precisam estar estáveis e precisam aceitar um volume muito grande de dados. E sistemas um pouco mais simples, mas que a gente acompanha todos esses dados para manter sempre todo o nosso sistema em funcionamento, né? Que bom. Tá vendo, gente? Cada vez mais próximo de todos nós, então, esse conceito aí de cidade inteligente, como isso tem impactos tão positivos, mas tem muita coisa por trás apenas ali do seu download, né, do aplicativo e do seu manuseio com ele. A gente vai continuar entendendo isso muito mais na volta do nosso intervalo do Em Destaque. Fica aí. De volta com o nosso programa Em Destaque, a gente continua a conversa com o nosso convidado presente aqui na sua manhã. Na sua manhã, acompanhando essa conversa tão importante e interessante. Conosco, então, ele aqui em Stutz, ele que é diretor de marketing da UpSeries. A gente falando sobre essa prestação de serviço, inclusive muito importante para o cidadão, onde através, né, de tecnologia que é aplicada através de um aplicativo, você se aproxima ainda mais, né, com qualidade dos serviços públicos aplicados à sua cidade, no caso aqui do Espírito Santo, 3 grandes cidades, a capital, inclusive premiada recentemente por causa desse uso, e também Vila Velha e Cariacica. Sim. Tem possibilidade disso crescer mais? Sim. Ou de outras, obviamente, aderirem, né? Obviamente tem que fazer os contratos necessários. Sim. A gente está hoje também, né? Além dessas 3 cidades aqui na Grande Vitória, a gente está em Cachoeiro do Itapemirim também, é uma cidade também reconhecida no estado. Sim. Mas a gente tem algumas outras prefeituras que a gente atende, não com o serviço completo, né, que a gente fala, né, que é o aplicativo que a gente está tão habituado aqui em Vitória. Mas como a gente tem vários serviços voltados para secretarias de saúde, educação e ouvidoria e etc., a gente consegue entregar também uma solução voltada especificamente para uma secretaria. O caso por exemplo, a gente tem um aplicativo aqui em Vitória, que é o Procon Online, e ele também foi desenvolvido pela UpSeries, e ele já é separado do aplicativo da prefeitura, né? Mas a gente tem alguns outros contratos em outras prefeituras e a gente está exatamente nesse projeto de expansão. A gente já tem que conversar em outras cidades. É claro que é um processo longo, né? Quando a gente fala de contratação em prefeitura, tem todos os trâmites legais e a gente, respondendo eles, a gente demora um pouco. Então, tem algumas prefeituras que a gente já mostraram interesse de ter uma solução dessa. A gente vai entrar ainda em editais, em licitação. Sim, e a gente já tem um produto hoje que ele está moldado para poder atender qualquer cidade do Brasil. Uma empresa também pode tirar, né, proveito no sentido de ter também o seu serviço colocado de uma maneira tão fácil, assim, à disposição, seja do seu cliente, né, ou seja, da disponibilização para o mercado também, daqui?
Sim, com certeza. A gente, como eu disse, né, nós nascemos como uma empresa de desenvolvimento de aplicativos. Então, não só para o setor público. Hoje a gente é 100% voltado para o setor público, mas são soluções muito simples se a gente for pensar no uso do consumidor final, né, do cidadão, no caso da prefeitura. Então, acho que o mais importante é que tudo isso pode ser adaptado para qualquer realidade de uma empresa, para que ela utilize as funcionalidades mais simples para fazer com que o serviço dela seja de mais fácil acesso para quem ela quer atingir, né, no final das contas. Então, são soluções que a gente consegue, tanto as empresas podem desenvolver, eu acho que é sempre interessante pensar em como que o seu público vai interagir, o que você pode facilitar na vida dessa pessoa, né? Legal. Então, por isso que acho que essa conversa pode nos aproximar ainda mais, né, dessas possibilidades, obviamente com foco muito voltado aí para cidades, né, para prefeituras, serviços municipais, mas que o leque ele não é completamente fechado. Acho que é isso que é importante ressaltar, até para ter noção desse tamanho da UpCities no seu cardápio de soluções, Sim. se a gente pode chamar assim, Sim, né? com certeza. Bem, falando então sobre essa questão, o cardápio de inovação no Espírito Santo tem aumentado muito, né? O tal do ecossistema da inovação do Espírito Santo. Como que a UpCities, e você aqui representando todo o time, obviamente, também lê isso, né? Foi uma parte importante, é uma parte importante tudo que vocês construíram e como é lido o ambiente? Eu acho que Vitória, não só Vitória, né, mas o Espírito Santo hoje tem sido uma das grandes referências na parte de desenvolvimento de serviços digitais. Serviços digitais que eu digo, não só serviços públicos. A gente tem parcerias, por exemplo, com a UFES, voltado já no setor de GovTech, já existem muitas inovações. Na UFES mesmo a gente tem uma pós-graduação em cidades inteligentes. Isso é muito, se eu não me engano, é o único curso que tem hoje no Brasil voltado para isso. A gente tem outros setores de inovação e faculdades e centros de ensino que têm investido cada vez mais no ecossistema de tecnologia, não só de aplicativo. A gente está aí convivendo uma era das inteligências artificiais que abrem mais um leque. E a gente tem visto muito movimento das prefeituras, aí voltado para o setor público, de lançarem editais e concursos de inovação que ajudam muito a trazer as escolas e os alunos hoje, junto também das empresas privadas, para conseguir mais inovação, tanto para o setor público, mas também pensando no setor privado. A gente já participou do ESX, é uma feira já ligada ao Sebrae, uma das maiores feiras do Brasil hoje em inovação, acontece todo ano aqui no Espírito Santo, e isso já vai trazendo mais ótica para cá, um olhar mais aguçado de todo o Brasil, porque aqui tem muita tecnologia sendo feita, e muita coisa boa que pode impactar aí o Brasil. A gente tem cases como PicPay e Wine, que são grandes referências aí no setor de tecnologia. Exatamente, ótima leitura para a gente ter noção, até para lembrar de conteúdos que você mesmo aqui, né, que acompanhou em destaque, né? Já falamos do Base 27, né, do hub tão importante aqui no estado. Começou até com uma questão da área da construção, mas aí isso fez o próprio leque, como eu já usei essa comparação, né, ser ampliado. Acho que é muito importante, o próprio SX a gente também já comentou, ou seja, valorize e procure saber ainda mais, né, sobre esse ecossistema do Espírito Santo e quem faz ele acontecer, que é muito importante. Agora, diretor, voltando então para os serviços que a UpCities oferece dentro da sua atuação nas cidades, nas prefeituras, tem uma questão que até acho que vai ser discutida muito mais daqui para frente, que é o uso pelo cidadão que já tem mais idade, né, que são os idosos. Se eu não me engano, essa parte aí, até lembrado com uma data específica agora, nesse segundo semestre, o Dia dos Idosos. Mas, enfim, a gente vê que a qualidade de vida do Espírito Santo amplia-se cada vez mais. A de Vitória, né, que a gente já falou de cidade inteligente, mas é uma das que tem melhor qualidade de vida. Ou seja, as pessoas estão vivendo mais. Vivendo mais, elas também vão procurar mais serviços. O aplicativo, como a gente já entendeu, é essa ponte. Dá para desenhar isso mais ou isso já está sendo pensado, já foi pensado, está aplicado? Sim. Qual que é essa leitura que você faz do uso das pessoas com mais idade para a tecnologia? Eu acho que envolve só as pessoas de mais idade. A gente também tem os casos de pessoas com mais dificuldades de acesso, por exemplo, nas pessoas que moram nas zonas rurais, que às vezes têm dificuldade de internet. A gente ainda vive um pouco disso. Sim, bem legal. Mas realmente é uma das coisas que a gente pensa muito quando a gente vai
pensar nas expansões que a gente faz como mercado. Tem prefeituras e cidades que vivem muito esse desafio, que são cidades menores e até com muito mais porcentagem de pessoas mais velhas. A nossa solução ela é desenhada para também suportar isso. A gente tem hoje dentro do serviço da prefeitura, eu posso colocar dependentes dentro do meu login. Então, se eu for fazer um agendamento de saúde, não necessariamente a pessoa que vai ser atendida, ela precisa fazer o atendimento. Ela pode contar com a ajuda de alguém que esteja validado para fazer em nome dela. Então, isso já é uma forma da gente conseguir trazer as pessoas que têm mais dificuldade de acesso à tecnologia para dentro do serviço tecnológico. E quando a gente fala de sistema, não envolve só o aplicativo. Então, qualquer marcação de serviço de saúde usando o sistema da UpSiris, mesmo que você faça presencial, ele vai acontecer dentro do sistema da UpSiris. Isso vai trazer a questão dos dados, o recepcionista ali da unidade de saúde vai estar apta para poder fazer esse serviço. Além disso, um dos desafios que a gente desenvolveu até com a equipe de Vila Velha foi disponibilizar alguns tablets de atendimento. Já para as pessoas que ainda não têm a familiaridade com o sistema ou não têm um aplicativo, ela consegue, em alguns pontos da cidade, acessar esses serviços de forma digital pelo tablet com auxílio de alguma pessoa que vai estar ali orientando como fazer. Então, a gente pensa nessas adaptações. Claro que a gente responde também toda a questão de acessibilidade, que é primordial para quando a gente trabalha com serviço público. Sim. Mas ainda é um desafio. A gente não acha que parou por aqui. A gente pensa bastante em como adaptar ainda mais o nosso sistema para que ele seja mais usual, seja mais prático e que qualquer pessoa não tenha tantas barreiras para conseguir utilizar o serviço. Que bom. Então, acho que a gente tenha obstáculos que já vão sendo superados, nem todos ainda, mas muitos deles, com certeza. A gente faz a relação com a idade, né? Mas tem muitas pessoas, independente da faixa etária, que não têm familiaridade, né? Sim. Com o uso de aplicativos, mesmo que a gente entenda que celular e internet hoje é uma coisa que já está entranhada no nosso cotidiano, mas talvez estamos falando, inclusive, para alguém ou para algum lugar que não tenha todo esse recurso. Sim. E que, brevemente, pode ser que aconteça que chegue, né, um serviço assim. Então, já sabendo que, no caso da UpSiris, já tem isso detectado no radar para ter um relacionamento ainda muito melhor, né? Legal. Agora, diretor, dá para pensar, falei, né? Dá para chegar e com certeza chegará, né? Acho que esse movimento aqui, ele não é estático, ele não é pequeno. Então, acho que também não tem limite para isso. Falamos de exemplos de cidades aqui, mas a gente quer que cada vez mais cidades tenham, né, a disponibilidade assim, com um trabalho como você está nos trazendo, do que lidera. Dá para imaginar que esse crescimento daqui para frente será ainda mais robusto do que já foi? A gente acredita muito que não tem volta, né? As prefeituras no Brasil todo, a gente vê esse movimento acontecendo. Os eventos que a gente participa, nacionais, já demonstram muito isso. Os movimentos que o governo federal faz também voltado para a inovação, em editais de inovação, em soluções, por exemplo, Recife tem hoje um polo industrial de tecnologia muito forte. A gente tem todas as cidades do sul que são inovadoras e são as primeiras aí que a começar esse movimento. Tudo a gente faz hoje utilizando digital, né? Se a gente for pensar em banco, há 20 anos atrás, a gente não imaginaria que hoje em dia ninguém usa mais um banco presencial. Exato. Então, a gente acredita muito que esse movimento vai acabar chegando nas prefeituras. É muito mais barato, é muito mais transparente. Isso traz muito mais segurança também. Se a gente for pensar em dados, ainda é uma discussão muito grande, mas isso só tem evoluído. E é muito mais prático, né? A gente já vive usando o sistema, tudo que a gente vive hoje no celular é mais uma forma de acessar as pessoas e distanciar menos e quebrar algumas barreiras que as pessoas têm para poder acessar os serviços públicos. Exato, que bom. E justamente isso faz, por exemplo, né, periferia ou área nobre, como se chama, né, se equilibrarem na oferta, né, de serviços para a população. O que talvez levasse anos de acontecer, pelo menos no ambiente digital a gente consegue ter esse equilíbrio. Eu acho que esse talvez seja um dos grandes passos que esse caminho, então, que a gente passou a entender hoje, eles conseguem, então,
trazer etapas muito mais para perto, né, da nossa vivência hoje. É isso. Bem, diretor, nosso tempo se esgota. Estou muito encantado, feliz que a gente tenha conhecido isso hoje com as suas palavras. Então, leve os parabéns a todos da equipe, obrigado. Tá? Mas volte para apresentar mais novidades também. Sim, com certeza. Muito obrigado pela participação aí, obrigado por poder mostrar essa nossa solução aí para, quem sabe, atingir outras cidades aí no Brasil. Com certeza. E trazer facilidade também para a nossa vivência. Obrigado a você, então. Nosso programa está terminando agora. Obrigado a você pelo acompanhamento que teve com o nosso Em Destaque. Então, saindo aí para mais um dia muito mais bem informado, aqui diretamente de quem vive e tem, né, a tecnologia, pelo visto, nas veias, com toda a equipe, obviamente, levando o melhor para a gente, ainda mais, né, aí pelo Espírito Santo afora. Então, a gente volta no nosso próximo programa. Obrigado e até a próxima.